Fala Guardiões, eu sou o Carlos e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E nesse vídeo eu trago para vocês a review do capítulo 16 de Kojinki no Gash Bell 2. E eu quero avisar vocês que pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, porque nesse capítulo 16 tem muita coisa para se comentar. Então aqui, analisando o capítulo, eu vou comentar sobre muitas coisas que vão aparecer aqui, como alguns modos antigos, eles vão falar sobre algumas habilidades, enfim, tem muitas coisas para comentar nesse capítulo 16. Mas antes, se você não é inscrito, você se inscreve no canal, deixa o seu like que ajuda bastante e também deixa o seu comentário aí no vídeo. Deixa o seu comentário o que você achou desse capítulo 16. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aqui o capítulo 16 começa como acabou ali no 15, que eles derrotaram aqueles vilões, e aqui começa já eles festejando ali com os outros Momodos que restaram ali, né? Que estavam com eles, como algumas crianças, e a Megumi aqui cantando uma música para eles, e alguns também questionando o Kyo, que essa parte aqui até que é bem engraçada, que eles ficam se perguntando, nossa, é esse magrelo aqui que é o parceiro do rei? Algo que eu fico ali bem chateado. Aí depois a tia vem falando que só ele conseguia suportar e ajudar o rei a utilizar o baú zaqueiro, ganhar afins. Aí fica todo mundo ali feliz. Quando essa Mamodo aqui, né, acaba falando que o transporte está chegando e eles têm que ir correndo até o local onde o transporte deles vai chegar. E aqui ela fica falando que é um transporte meio que especial, um transporte muito forte, e o Kyo ali fica se questionando, nossa, que transporte é esse? E sai todo mundo ali, né? Esse Momodo gigante aqui carregando as crianças, Cash aqui. E eles chegam nesse lugar, quando de repente aqui surge o portal, né? Aquele portal do Gorm, que de primeira eu já captei que era o portal do Gorm. Só ele tem essa habilidade. E começa a sair aqui meio que um navio, uma nave. Eles falam de navio, se eu não me engano. Mas é uma nave gigante aqui, essa estrutura do mundo Momodo. E eu achei muito legal, porque esse Gash 2, ele tá mostrando muito ali o mundo Momodo, que no primeiro, no clássico, não mostrava nada. Somente lá pro final do mangá, que foi mostrado algumas coisas, né? Eles no mundo Momodo, o castelo lá. Tinha sempre aquelas lembranças, mas era pouca coisa. Aqui não. Aqui tá mostrando muito ali os locais que tem no mundo Momodo, estruturas, naves, tudo, né? E tá muito legal ver isso. Então tem essa estrutura gigantesca, como vocês podem ver aqui embaixo. Eles bem pequenininhos, né? E o portal do Gorm. Então aqui aparece esse outro Momodo falando para eles entrarem a bordo. Aí aqui o que eu até já menciona, né, sobre o Gorm. Este portal preto, isso é trabalho do Gorm, né? E a Tio responde, sim, você adivinhou, mas o Gorm não está aqui. Ela fala que ele está em uma dimensão ali, né? Escondido dentro da dimensão dele. Ó, ele se mantém escondido em um lugar, mas ele continua capaz de fazer portais em todos esses lugares, diferente para nós movermos. Então, assim, vocês lembram que o Gorm, desde o clássico, ele tem essa habilidade, né? É uma habilidade natural dele, como o Momodo. Então, ele não precisa estar conjurando feitiços para ativar essa habilidade. E outra, que esse local onde ele está é a dimensão que é entre os portais, né? Então, para ele passar de um lugar para outro, ele tem que passar para essa dimensão. É como se fosse ali o poder do Noturno, né, dos X-Men. Que ele tem aquele teleporte dele, mas esse teleporte, quando ele faz isso, ele acaba passando por uma dimensão que lá tem até um cheiro de enxofre. Aí o pessoal fala que dá aquele puff quando ele passa de um lugar para o outro, porque sai ali o gás daquela dimensão. E o Gorm também passa por uma dimensão e ele consegue ficar dentro dela. A gente viu muito isso no clássico, no final, quando ele esconde o corpo do Clearnote dentro dessa dimensão. Então a gente está lá nessa dimensão, sozinho, mas mesmo assim ele consegue abrir os portais e isso é muito forte. Ele consegue de longe abrir os portais para os Mamodos estar utilizando, né? Ele deve ter treinado muito, né? Porque o Gorm, a gente lembra que ele é uma criança, né? Ele tem só esse corpo grande, mas ele é apenas uma criança. Então o Kyo fica aqui falando que está muito grato, né? Mas a Tio fala uma coisa também muito importante, que ela diz que, de acordo com as pessoas que estão fazendo as pesquisas, no caso os Mamodos que estão pesquisando,
vai ser uma questão de tempo até Mamodos começarem a perder seus poderes naturais, que são suas habilidades naturais. Então, além deles perderem seus feitiços que foram roubados, eles também vão acabar perdendo suas habilidades naturais como o Mamodo. Então, não só o Gorm tem essas habilidades naturais, né? Vocês sabem muito bem que tem os Office, que tem aquela habilidade de controlar o coração das pessoas. Acho que dos Mamodos também, dos Mamodos também ele consegue. E ele acho que ele também tinha telecinese e alguns outros poderes. O poder do Momo, o poder do Momo é também o poder natural dele de sentir os Momodos, né? Isso é uma habilidade natural dele também. Então aqui eles chegam naquela estrutura gigante que apareceu também ali no último capítulo, que aqui o Gash fala que esta é a terra sagrada do clã dragão. Eles chamam de Fortaleza do Dragão. Aqui é um dos lugares, um dos pontos que restou ali no mundo Momodo, onde eles podem estar se agrupando, né? Estar se refugiando, que é ali essa estrutura que é do clã Dragão. Então vocês podem ver que é uma estrutura enorme, que até porque a nave, que já era gigantesca, ela está pequenininha aqui. Então, essa estrutura é muito grande. E aqui a gente tem essa imagem colorida dentro ali da fortaleza dos dragões. A gente pode ver que é bem vermelha aqui a coloração e tem vários Momodos dragão. E eles aqui, ó, pequenininho. Então aqui é gigantesco mesmo. Aqui o Gash também fala uma coisa bem interessante, que ele pergunta ao Kill se ele reconhece essa tonalidade de vermelho. E o Kill ele não reconhece, ele fica, tonalidade de vermelho? Ele não reconhece, né? Mas ele fala aí que é muito grande as estruturas e vê um dragão que vai levar eles ali até o Escharon, né? A gente viu ali o Escharon no último capítulo e eles vão lá até o Escharon para poder conversar com ele. Aqui é mostrado o Escharon, que está gigantesco, ele já era bem grande, né? Então aqui ele está muito maior, como a gente pode ver aqui, eles também pequenininhos e o Escharon gigantesco sentado aqui nessa cadeira aqui. Nem cadeira, né? Uma estrutura. E o que fala, Escharon, você realmente cresceu, não foi? Ele, é um prazer ver você de novo, meu amigo e tal. Aí o Kill questiona, o que são esses espinhos saindo do seu peito? O que é que está acontecendo com você? E o Escharon acaba falando que ele utilizou as escamas dele, que são aquelas escamas de dragão, que a deles são escamas lendárias, né? São escamas muito fortes. E a gente lembra disso até porque no clássico, as escamas do Escharon, elas são capazes de até suportar as magias do Clearnote, que eram magias de aniquilação. Então as escamas dele conseguiam counterar aquelas magias do Clearnote. Não todas, né? Mas elas conseguiam. E aqui ele fala que ele cobriu toda essa estrutura, toda a fortaleza do dragão com suas escamas vermelhas. Ele meio que se fundiu ao lugar ali, né? A toda aquela estrutura, toda aquela região ali onde eles moram, né? O clã dragão. Ele cobriu toda ela com suas escamas e nisso ele acabou ficando preso. Ele não pode sair desse lugar porque ele está ali protegendo o lugar com suas escamas. Ele consegue espalhar elas. Então, por conta disso, ele está preso. Ele não pode sair daqui. Como ele fala aqui, minhas escamas são lendárias entre o clã dragão, por sua cor carmesim e sua durabilidade excepcional. Então, devido a isso, ele está aqui preso. Até ele continua falando aqui, ó, com estas escamas protegendo a cidade, não há ataque normal que possa causar dano a esta montanha ou seus habitantes. Então essa aqui foi uma forma que o Makoto nerfou o Escharon, né? Porque a gente sabe que o Escharon é muito forte. Muito forte mesmo, também só perdeu por conta do protagonismo do Zed, a gente sabe disso. Mas ele era um que conseguia bater de frente com o Clearnote. E nisso a gente até vê aqui, ó, que a perna dele está presa, né? Então ele não pode sair. Ele acaba falando, eu sou incapaz de sair deste lugar. Verdade seja dita, eu não tenho certeza se eu sequer vou ser capaz de durar outro ano no estado em que eu estou. Então assim, o Escharon, além de estar preso, ali espalhando as escamas dele, ele está se sacrificando, né? Ele está colocando toda a vida dele ali, né? A força dele vital nas escamas e no lugar. Então nisso ele não vai durar muito tempo. Ele está meio que se destruindo para proteger todo aquele lugar do clã dragão, né? Ele está fazendo isso para salvar os seus amigos e o povo, né, Mamodo. Até porque vários Mamodos estão indo se refugiar nesse local
Então ele tá fazendo isso pra salvar todo mundo. Assim, é bem triste isso, né? Até porque a gente gostou muito do Ashton, pra quem leu o mangá, né? Eu gostei muito dele, ele é muito forte, muito legal. Sério, precisava ter um jogo com esse Momodo, porque ele é muito bom. Mas com certeza ia ser muito apelão. Mas aqui, como eu falei pra vocês, é um modo de ali que o Makoto meio que nerfou ele, assim como o Gorm, né? Como o Gorm tá preso naquela dimensão, ele não vai conseguir lutar. A gente sabe também que o Gorm, ele é muito forte, que ele tem poderes ali também parecido com o do Clear Note, mas são poderes escuros, poderes corrosivos, né? Poderes negros ali que acabam corroendo tudo. E é muito forte também o Gorm, mas ele acabou sendo nerfado aqui porque ele tem que ficar naquela dimensão abrindo os portais. Então aí já tem menos dois Momodos que poderiam estar esperando, que são muito fortes para lutar. Né? A gente já sabe que eles não vão porque eles estão presos aí, fazendo ali seu serviço para salvar os outros Momodos. Então aqui eles acabam falando que o Ashton, né, de fato, os esforços valentes dele, do rei, de preservar a vida aproximadamente de 10 milhões de Momodos. Ele fala aqui que o Gash, quando ele se sacrificou, né, porque eles acabam comentando que o Gash também fez a mesma coisa para salvar os Momodos, o Gash acabou salvando 10 milhões de Momodos, assim como aquelas outras duas crianças que ele acabou passando energia vital. Eles vão comentar isso aqui. Aí ele fala: todos os 10 milhões estão aqui, neste abrigo agora. Eu temo que não enquanto a vida deles. Peraí, deixa eu ler direito. Eu temo que não. Enquanto a vida deles pode ter sido poupadas, as formas físicas deles são outra questão. Então, assim, o Gash salvou todos os Momodos, mas em forma somente de esferas, que no caso, dentro dessas esferas estão seus espíritos, né? Estão suas almas. O corpo físico deles, né, foi de Arrasta, foi de F. Só restou ali a forma espiritual deles que estão presos nessas esferas. Eles acabam comentando aqui também, ó, a alma de cada um se manifestou em uma esfera que foi liberada de seus corpos, né, ali que foi de Arrasta. E eles foram todos reunidos em um local, em uma localização desconhecida, onde suas próprias vidas estão penduradas por um mero fio. E que a gente pode ver que são que os 10 milhões de Momodos que estão presos, não presos, né, estão aqui salvos pelo Gash nessa outra localização desconhecida, que seria bem que uma dimensão, ou então pode ser mesmo algum local aí do mundo Momodo, e a gente vê uma silhueta de um Momodo que não dá pra saber quem é, vai que pode ser a Colulo, ninguém sabe. Mas quem sabe aí, né, a Colulo, né? Isso veio agora aqui na minha cabeça. Será que seria a Colulo que ela tem poderes de salvar ali as pessoas, né? Os seus poderes originais são poderes de curativos ali, poderes que curam ou ajudam os Momodos, poderes de proteção. Outra coisa também bem legal aqui é que a gente já é a segunda vez que a gente está vendo isso. Não é a primeira vez que a gente vê os Momodos com seus espíritos em forma de esfera. Na primeira, vamos dizer, temporada ali, no clássico do Gash, isso também aconteceu quando todos os Momodos perderam suas formas físicas e acabaram virando formas espirituais. E se o Gash acabasse perdendo ali a batalha do rei, o próximo rei, né, ele teria o poder de escolher se ele ia reviver todos os Momodos ou deixar todos irem de arrasta, né, todos irem ali de F. E o Gash tinha que ganhar, né, tinha que se tornar rei para reviver todos. E foi isso que aconteceu, né? Ele virou rei e acabou revivendo todos os Momodos. Mas eles também ficaram assim em forma de espíritos, eles perderam também seus corpos físicos. E aconteceu isso aqui de novo, né? Por conta aí do privilégio do rei do Gash. E depois ele fala que recebeu uma mensagem do Zig, que é aquele primeiro Momodo que apareceu ali nos primeiros capítulos de Gash 2, informando que o Gash estava vivo, né? Que o Gash conseguiu voltar à vida. E ele também até menciona que eles já tinham desistido, já estavam ali apelando para outras coisas. E aqui é mostrado, como eu falei para vocês, a parte em que o Gash acaba transferindo a alma dele para os outros Momodos. E isso depois dele já ter salvado os 10 milhões. Ele usou muita energia para salvar os 10 milhões e com o que restou, ele acabou salvando a Zelle e o Olmo e transferindo a alma dele para essas duas crianças, que ele meio que jogou a esperança neles ali, que ele disse que eles eram muito fortes e possivelmente eles poderiam fazer com que ele voltasse. Ele fala aqui, ó, mesmo elas sendo muito jovens, eu tinha certeza que elas trabalhariam juntas para nos levar até aqui. E ele fala que elas tinham almas, né,
ele fala que elas tinham almas muito fortes. No caso, elas têm, né? Porque elas ainda estão vivas. E mostra que ele restaurando a vida delas duas. E aqui a Tio também, outra parte bem engraçada, é que a Tio fica bem chateada porque o Gash não avisou a ela sobre esse plano, né, dele voltar à vida. Então ela fica aqui brigando com ele, falando que não tinha certeza se ia funcionar, que ele só fez ali porque, né, nem sabia se ia dar certo, mas a Tio fica aqui bem chateada. Enquanto o Asher ainda continua conversando com o Kyo. Aí ele fala que o resto do clã dragão e eu íamos enfrentar os inimigos nós mesmos enquanto o Zest estava ausente. Mas seria necessário um milagre para superarmos essa probabilidade, porque era só uma probabilidade do clã dragão sobreviver ou não. Possivelmente era bem baixa, né? A gente sabe ali que os inimigos são muito fortes. Aí ele fala que também foi muito bom o Kyo ter descobrido as ruínas antigas, e o Gash ainda fica continuando falando sobre o plano, né? Que realmente ele não sabia se ia dar certo, se o inimigo soubesse sobre o plano, iria dar muito errado, porque iria encontrar o teleporte do Léo e ia impossibilitar eles estarem utilizando. Até porque a gente sabe que o Zig encontrou ali primeiro o teleporte do Léo e conseguiu utilizar para mandar as crianças para o mundo humano, né? Mas a gente sabe que os inimigos já tomaram conta aqui desse teleporte. Mas mesmo assim, eles acabam falando, né, que a Tio é muito flexível, ia ser muito difícil a Tio ficar sabendo desse plano, porque ela ia acabar falando para todo mundo que, mas o Gash vai voltar. Ela ia criar falsas esperanças, né, e ia atrapalhar muito os planos dele. Mas isso não adianta, porque ela fica muito pé da vida aqui e acaba ali depois até mesmo agredindo o Gash, como a gente pode ver aqui nessa cena, que ela agarra ele e fica dando vários tapas ali na cara dele. E o Kyo fica se questionando o que é que o inimigo quer, por que é que eles estão lutando e se o Acheron sabe de alguma coisa. O Acheron, eles ficam falando, gritando aqui por conta da zoada que tá lá atrás da Tio metendo a surra ali no Gash. E ele acaba falando, né, que ele não tem certeza o que tem acontecido, o que é que eles querem, mas ele tem uma base ali que é em Zielod, é uma parte ali do Mundo Mumodo, é uma região mais ao norte do Mundo Mumodo, e lá reside a Fortaleza, que lembra muito um castelo, como ele fala aqui, que é aquela estrutura onde o Zenhou foi, né? O Gash acaba mencionando que o Zenhou foi para lá. E fala que o líder deles é o Belial, e que tem um exército muito forte com várias criaturas diferentes. E aqui ele fala que recebeu informações de um Momodo que a gente conhece muito bem, que é o Bari, né? Mostra que é a silhueta dele, até mesmo ele fala que essas informações vêm do próprio Bari. Então, o Bari e o Zeon estavam ali próximos do mesmo local, né? Se o Zeon foi para lá, o Bari também estava lá também e acabou passando essas informações. E aqui tem esse flashback do Bari, né? Ele aqui já todo caótico. A gente sabe que o Bari tá assim desde o clássico, né? Sem um dos chifres dele e essas cicatrizes. E aqui a gente acaba descobrindo que esse monstro aqui acaba falando que eles estavam, né, de Arrasta, e eles eram uma tribo guerreira de uma terra conhecida como Aglera. Até o Bari mesmo se questiona aqui, Aglera? Eu nunca ouvi falar desse lugar. Então ele não poderia ser do mundo Mamodo. Então olha aí, já tem indícios mesmo que eles são de outros mundos, e aqui é da terra chamada Aglera. Então assim, como tem vários monstros, até mesmo uns diferentes dos outros, com poderes diferentes, será que não são de mundos diferentes? O Belial acabou passando por vários mundos e pegando ali esses monstros e acabando criando ali seus guerreiros, né? Porque ele deu vida a esses guerreiros, ele foi ali pegando os mais fortes. Então pode ser realmente que sejam mundos diferentes, porque esse aqui ele só fala que em vida éramos de uma temida tribo guerreira de uma terra conhecida como Aguilera. Ele falou ele, né? Ele e alguns outros. Mas são todos? Ainda não tem como a gente confirmar se eram todos realmente desse mundo Aguilera. Aí ele fala que foi de F em batalha após vagar em um reino bizarro por um tempo. E eventualmente eu vi dentro daquele tanque. Então, sim, realmente foram, né? E ficaram vagando ali até acabar acordando aqui nesses tanques que o Belial colocou eles e estavam revivendo. E ele acaba prometendo, né? O Belial acaba prometendo várias coisas para essas criaturas. Que se ele ajudar, vai ter isso, você vai continuar sendo um inteligente, você vai acabar encontrando a sua família e ficar junto deles. Enfim, ele prometeu aqui aqueles outros guerreiros, né? Essas coisas. Aí ele é mostrado aqui ele surgindo, e a gente sabe que isso aqui
é o núcleo deles que é a fraqueza, né? Aí o Barry até fala, então foram esses cadáveres ambulantes que dizimaram a minha espécie, né? Ele fica bem chateado. Só que aqui ele acaba sendo destruído enquanto ele ainda fala ali algumas coisas, né? Onde encontrar o Belial, ele acaba falando, você vai me fazer essas perguntas, não sei o que, sobre onde está o Belial, onde estão todos eles, meus companheiros. Só que ele acaba sendo destruído automaticamente. E o Barry até fica bem com raiva disso, que é possível destruir eles de um lugar remoto. Então o Belial consegue fazer isso. Como a gente viu, ele distorcendo ali aquele primeiro inimigo lá dos primeiros capítulos, né? Ele tem controle sobre esses zumbis dele, né? E o Barry fica bem chateado. Então o Kill aqui acaba falando, espíritos de guerreiros mortos. E o Gash, já todo ferido aqui, acaba falando que ele já tinha ouvido falar sobre isso, que foi o próprio pai dele que falou. O que eles precisam não é misericórdia. Tenha em mente, estas são almas que deveriam ter sido colocadas para descansar há muito tempo. E eles foram forçados a lutar em uma guerra que não é deles, que no caso foi o Belial que trouxe eles. Como tal, nós devemos controlá-los com nossas mentes, totalmente decididas a retornar a estas almas desfortunadas para onde elas vieram. Então aqui o Deu Abel acabou falando muita coisa aqui pro Gash sobre esses guerreiros, né? Acaba mencionando aqui sobre isso. Então aqui ele fala que é a responsabilidade do Gash, né? O Gash realmente tem ali aquela responsabilidade de salvar todo mundo sabendo de tudo isso. Aí o que se pergunta, né? O que fez eles querer exterminar a raça Momodo? E o Acheron acaba falando que isso ainda é um mistério. Realmente a gente ainda não sabe o motivo real do Belial estar fazendo isso, mas a gente sabe que também um dos motivos era pegar os poderes deles. Mas para quê? Né? Além de exterminar a raça Momodo, o que mais ele quer? E aqui é legal também que ele acaba perguntando pro Kill quantos livros de feitiços ele restaurou. E o Kill fala que foram 27 no total. 27 livros restaurados. Como uma vez eu fiz aqui um vídeo, um short, né, falando sobre a quantidade de Momodos, que foram 27. A gente não tem como saber se realmente são 27 com o livro do Gash ou 27 tirando ali o livro do Gash. Então tem ali em torno de 27 a 26 Momodos a se juntarem a eles. A gente já tem uma quantidade bem boa, mas ainda falta muito Momodo aparecer. Né? Muita gente está em dúvida se é o Hops ou se é o Kido, enfim. Então aqui ele fala que eles precisam proteger os restos dos Momodos, os sobreviventes, e para isso eles têm que lutar e acabar encontrando os outros guardiões. Né? Sim, aí ele acaba falando aqui, sim, se são 27 livros que foram restaurados, então reunir os portadores desses livros vai ser uma condição crucial, se quisermos ter qualquer esperança contra Belial e o seu exército. Então a gente tem que lutar ali e encontrar os outros parceiros Momodos para poderem estar restaurando os livros, né? E aqui eles ficam conversando sobre isso, né? Que eles realmente têm que lutar, que eles não podem desistir, que eles realmente têm que ir atrás, que tem que fazer o plano deles ali de uma forma segura, mesmo sendo muito perigoso. Aí ele fala aqui, eu reunirei os líderes do clã dragão. Então ele não é um único líder, né? Tem vários líderes do clã dragão. Então a gente sabe ali que a estrutura é enorme, então tem muitos dragões. Então ele vai acabar fazendo isso. E o Gash acaba falando, nós podemos chamar o membro mais sábio do clã dragão neste lugar aqui? Há uma coisa que eu preciso perguntar a ele. Olha, uma coisa para perguntar. Aí o Gash acaba falando, eu preciso saber sobre o ovo de dragão do trovão. Eu acho que eu também já mencionei isso aqui para vocês em alguns vídeos. Ele fala, muito bem, eu entendo, então contatarei o ancião. E nisso é mostrado ali na França, né, no mundo humano, crianças, né, cheguei mamãe, cheguei. E aqui é a Sherry. Agora vamos chegar na parte que eu tanto queria, que é aí a Sherry e o Brago. Como vocês já sabem, já viram ali spoilers, eles voltam, né? Então aqui a Sherry já é uma mulher adulta com 3 filhos, né? Tem 3 filhos e os outros capítulos prometem. É muito bom. Então aqui também, além de mostrar a Sherry, os seus filhos e o retorno do nosso Brago, também vai ter aqui o Gash indo falar com um ancião aqui, um dos sábios do clã dragão, sobre o ovo de dragão, né? O ovo de dragão do trovão. Então aqui a gente vai saber um pouco a origem sobre os poderes do Gash, mais sobre o baú Zaqueruga. Então é isso, esse aqui é o final, né, do capítulo, essa parte aqui em que é mostrado a Sherry. Esse aqui é o final do capítulo 16,
Então vamos ir até o próximo vídeo, que vai ser sobre o capítulo 17, a análise do capítulo 17. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu também quero que vocês comentem aí nesse vídeo o que vocês acharam, o que vocês têm a comentar sobre os Momodos, e realmente é bem triste também ver ali o Gorm e o Acheron serem nerfados. A gente queria muito ver em ação novamente, mas tem outros, né? Tem outros para entrarem em ação, que também a gente está sentindo muita falta. Eu espero que volte o Kido, eu espero que volte o Robinus, eu espero que volte... Robinus não, o Hops, né? E espero que eles voltem para a gente poder estar vendo eles em ação novamente e suas novas magias. Então eu vou ficando por aqui, como eu falei, o vídeo já está bem longo. Mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreve e deixa o like. E certo? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, até mais. Fui!